Olá, hoje a gente mergulha em Blink, A Decisão num Piscar de Olhos, do Malcolm Gladwell. Um livro, assim, bem fascinante sobre o poder e também os perigos do nosso pensamento instantâneo, né? A ideia aqui é tentar entender um pouco melhor como funciona essa nossa capacidade de julgar rápido e, bom, o que a gente pode aprender com isso. Exato. O Gladwell explora muito bem isso que ele chama de fatiar fino, sabe? Essa habilidade que a gente tem, quase inconsciente, de captar o essencial de uma situação com, tipo, pouquíssima informação. É como se fosse o nosso computador interno processando dados numa velocidade incrível, né? E muitas vezes a gente nem percebe como isso acontece. Mas, claro, nem sempre ele acerta. E ele já começa com um exemplo muito forte disso, não é? Aquele da estátua, o Chorus do Getty Museum. Sim, sim, o Chorus é perfeito para ilustrar isso. Porque, veja bem, as análises científicas, aquelas bem rigorosas, datação de material, sabe? Tudo parecia indicar que era autêntico. Só que aí, vários especialistas em arte, assim, ao baterem o olho na estátua, tiveram uma reação visceral mesmo. Uma sensação de que algo estava errado, como eles descreveram, repulsão instintiva. E essa intuição deles, essa primeira impressão, acabou que estava certa, né? Exatamente. Descobriram depois que os documentos lá de proveniência eram falsos, que a estátua misturava estilos de épocas diferentes de um jeito que não fazia sentido. É o tal fatia fino em ação, né? Perceber padrões que a análise mais, digamos, consciente e detalhada deixou passar. E o mais fascinante é que, muitas vezes, a gente não sabe explicar como a gente sabe. O Gladwell chama isso de porta trancada do inconsciente. A gente não tem acesso ao processo todo, só ao resultado final, entende? Ele até cita o Vic Braden, aquele técnico de tênis, Ah, sim. que previu um monte de duplas faltas só de olhar o movimento do jogador, mas ele mesmo não conseguia explicar o porquê. Ou aquele experimento dos baralhos. O dos baralhos viciados. Esse mesmo, onde as reações do corpo das pessoas, tipo suor nas mãos, já indicavam qual baralho era perigoso antes mesmo delas terem consciência disso. O corpo sabia antes da mente consciente. É incrível. Mas aí, claro, vem o alerta do Gladwell. Essa mesma rapidez toda pode nos pregar peça, certo? O caso do presidente Warren Harding é um exemplo disso, eu acho. Exatamente, é um exemplo perfeito. O Harding, ele parecia um presidente, né? Era alto, tinha boa aparência, uma voz imponente. E essa imagem ajudou muito ele a ser eleito. Só que o governo dele foi considerado um dos piores da história americana. A gente caiu na armadilha da aparência, que é um tipo de viés inconsciente. E é aí que entra a discussão sobre o teste de associação implícita, o IAT. Ah, o IAT, aquele teste que revela as associações automáticas que a gente faz, né? Tipo, associar mais carreira a homens ou certos grupos raciais a conceitos positivos ou negativos. Mesmo que conscientemente a gente discorde totalmente disso, mostra como esses vieses estão ali operando por baixo dos panos. Isso. E o ponto crucial é que esses vieses podem sim contaminar nossas decisões rápidas. Então a pergunta vira: como é que a gente pode usar o poder do fatiar fino sem cair nessas armadilhas? E o Gladwell sugere algo interessante, tipo criar uma estrutura para a espontaneidade. Estrutura para espontaneidade? Como naquele exemplo do hospital Cook County, para diagnosticar ataques cardíacos? Esse mesmo! Os médicos, com toda a experiência deles, às vezes se perdiam num mar de informações tentando diagnosticar um ataque cardíaco, ainda mais sob pressão. Aí criaram um algoritmo bem simples, focado em pouquíssimos indicadores-chave, tipo dor instável e algumas leituras do eletrocardiograma, e ele se mostrou mais preciso que o julgamento clínico mais complexo. Não para substituir o médico, claro, mas para dar uma estrutura, sabe? Para liberar o profissional para focar mais na interação humana, na conversa com o paciente. Às vezes, simplificar ajuda a decidir melhor. Faz todo o sentido. E outra coisa que o Gladwell bate bastante na tecla é a importância do contexto, né? Algo que testes mais isolados muitas vezes ignoram completamente. Sem dúvida. Os testes cegos de refrigerante são clássicos disso. Num gole só, a Pepsi, que é mais doce, geralmente ganha. É verdade. Mas no mundo real, quem domina é a Coca-Cola. Por quê? Porque a gente não bebe às cegas. A experiência toda envolve a marca, a embalagem que a gente reconhece, as memórias. É o que ele chama de transferência de sensação.
o pacote completo. Eu lembro também do caso daquela cadeira, a Aeron. Hoje é um ícone de design, um sucesso. Mas no começo ela foi rejeitada em pesquisas. Achavam feia, estranha demais. Exato. As pessoas precisaram de tempo, de contexto para se acostumar. E aí sim apreciar a novidade. O mesmo vale para a música, né? Como o caso do Kenna que ele cita. A música não ia bem em pesquisa, mas ao vivo, com o clipe, a coisa mudava. Pois é. Nossa primeira impressão de coisas muito novas, fora do contexto habitual, pode ser bem enganosa. E claro, a experiência. Isso conta demais, né? O fatiar fino não é só mágica. De jeito nenhum. Muitas vezes é resultado de anos e anos de prática, de exposição àquilo. Pensa no psicólogo John Gottman, que consegue prever divórcios com uma precisão altíssima, analisando só alguns minutos de interação do casal. Impressionante. Ou no próprio especialista de arte, o Thomas Hoven, que sentiu a falsidade do couro lá no começo. Eles treinaram a percepção, aprenderam a focar nos sinais que realmente importam, a filtrar o ruído todo. Ou seja, no fim das contas, esse nosso piscar de olhos pode ser incrivelmente poderoso, mas é uma ferramenta que a gente precisa entender bem, calibrar, usar com consciência dos limites e dos nossos próprios vieses. Exatamente. O desafio é reconhecer quando confiar nessa intuição e quando é melhor dar um passo atrás, respirar e analisar com um pouco mais de calma. Encontrar esse equilíbrio é a chave. Fica uma reflexão interessante, né? Em que momentos do nosso dia a dia a gente talvez esteja confiando demais na aparência, ou em julgamentos muito apressados. E será que a gente conseguiria criar umas pequenas estruturas, como ele sugere, para refinar um pouco essas decisões mais instantâneas? Fica aí a provocação para a gente pensar. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.